dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse dinossauro dragão. Na receita original eu estava chamando ele de dragão, mas eu achei que ficou muito mais parecido com um dinossauro, então eu coloquei o nome de dinossauro no começo. Bom, ele fica mais ou menos assim. Eu fiz ele com fio magia e a agulha número 4 milímetros, então ficou bem grande, tanto que não cabe direito na tela. Tentei ajeitar a câmera de todo jeito para caber, mas não cabe direito na tela. Ele ficou bem grande. E eu vou fazer com vocês usando fio amigurumi e agulha 2 milímetros e meio. 2 milímetros e meio. Então ele vai ficar consideravelmente menor. É uma receita russa também, que eu sempre pego na internet. Sempre receitas gratuitas, eu apenas traduzo elas para trazer para vocês. Então, é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Para fazer a nossa cabeça e o corpo, nós vamos começar com um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Ou, aqui no meu caso, como eu estou usando um fio fino, eu vou fazer 2 correntinhas. Então, vou pegar aqui minha agulha e fazer 2 correntinhas. E dentro da segunda correntinha aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos. No meu dragão, no meu dinossauro original, eu fiz o círculo mágico porque eu estava usando uma agulha maior e uma linha mais grossa. Com essa linha mais fina, eu posso fazer assim com as 2 correntinhas. Feito aqui os 6 pontos baixos, nós vamos para a segunda volta. E na segunda volta, nós vamos fazer um aumento em cada um dos 6 pontos baixos. Ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos que nós temos na nossa base. Então, vou fazer aqui no meu primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Vou passar aqui a agulha pelo primeiro ponto e vou marcar com uma fita ou um marcador. E continuo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base até o final da volta. Já com a segunda volta pronta, fazendo um aumento em cada ponto de base, nós vamos para a terceira volta. E eu vou fazer aqui a minha marcação dessa forma. Eu passei uma fita, passei um fiozinho de outra cor pelo aquele primeiro ponto da segunda volta. Eu vou pegar a parte que está aqui atrás, vou passar ela para frente, desta forma, segurar ela aqui. E nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo e ele já vai estar marcado. Que a fita está aqui, ó. Eu já vou saber onde começa essa volta por causa dessa marcação. E assim eu não preciso ficar tirando a fita e colocando de volta em cada volta. Fiz o primeiro ponto baixo, no segundo ponto eu vou fazer um aumento. E essa vai ser a repetição para a nossa volta. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Foi o que eu fiz aqui, ó. Fiz aqui o primeiro ponto já está marcado e um aumento no segundo ponto. Vamos repetir até o final da volta. Já com a terceira volta terminada, fazendo um ponto baixo e um aumento, nós vamos agora para a quarta volta. E nessa quarta volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Esse fio aqui que eu passei para frente na marcação, eu vou passar ele para trás. Vou puxar ele aqui para trás. Vou pegar ele aqui e vou passar para trás, desta forma. Vou fazer o primeiro ponto baixo aqui. Desta forma, a quarta volta já está marcada, porque eu sei que aqui começou a quarta volta e já está marcado com o fiozinho. Vou fazer no ponto à frente mais um ponto baixo, totalizando 2 pontos baixos individuais, e no terceiro ponto eu vou fazer um aumento. E assim eu vou repetir até o final da volta. 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Terminada essa parte aqui, vamos até o final da volta. Terminada a quarta volta com a repetição de 2 pontos baixos e um aumento, nós vamos agora para a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Mas como eu fiz aqui com a minha fita, ó, eu vou pegar a fita que está aqui atrás, eu vou passar ela para frente, vou fazer um ponto baixo aqui, e esse ponto já vai estar marcado com a fita. Então, faço mais 2 pontos baixos, totalizando 3. Desta forma, 3 pontos baixos,
E no quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. E essa é a repetição para a quinta volta. 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, nós vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto. E como eu já fiz aqui na minha marcação, eu vou fazer novamente. Eu vou pegar aqui o meu fio, vou passar ele para trás, desta forma, puxar ele aqui para o lado e vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto. Pronto, já fiz aqui o primeiro ponto e ele já está marcado. Vou fazer mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Totalizando aqui 4 pontos baixos individuais. E no quinto, faço 2 pontos baixos. E essa é a repetição para a nossa volta inteira. 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto. Terminada aqui a sexta volta, fazendo 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto, nós vamos agora para a sétima volta. E na sétima volta nós faremos 5 pontos baixos individuais e um aumento no sexto ponto. Vou fazer agora igual eu fiz nas outras voltas, vou pegar aqui o meu fio, vou passar para frente e vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base da volta. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 4, totalizando 5. Feitos 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, no sexto ponto nós faremos o aumento. Então, fiz aqui no sexto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E esse é o padrão para a nossa volta. Nós vamos continuar repetindo 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento no sexto ponto. Com a sétima volta terminada, fazendo 5 pontos baixos individuais e um aumento no sexto ponto, nós agora vamos fazer a oitava, a nona, a décima e a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, oitava, nona, décima e 11ª, são 4 voltas. Nós faremos 4 voltas fechadas em pontos baixos, portanto eu vou fazer fora de câmera. Apenas o primeiro ponto eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Meu fio está para frente, eu vou passar ele para trás para fazer a marcação. Então, o primeiro ponto eu faço aqui e ele já vai estar marcado. Agora é só nós fazermos as nossas 4 voltas fechadas em pontos baixos. E assim que eu terminar, eu venho com vocês. Eu já terminei aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos. Agora, nós vamos para a 12ª volta. Na 12ª volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui meu primeiro ponto, passando essa fita aqui para trás. Passo ela para trás e faço o meu primeiro ponto. Esse é o primeiro de 5, então eu vou fazer mais 4. Fiz aqui meus 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, usando os próximos 2 pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Você pode fazer a diminuição normal, ou pode fazer como eu vou ensinar agora. Eu vou pegar aqui a minha agulha, eu vou passar pela argola, tá vendo aqui, ó? Tem um Vzinho no ponto. Então, são 2 argolas. Tem essa argola aqui da frente, essa argola aqui da frente, e tem essa argola aqui de trás. Para fazer esse ponto, essa diminuição invisível, nós vamos passar a agulha apenas por essa laçada da frente. Passo aqui pela laçada da frente, ó, a laçada de trás está aqui ainda. Vou com a agulha e passo pela laçada da frente do próximo ponto, ó. As 2 laçadas de trás estão aqui, não peguei nelas. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolas. Vou ficar com 2 argolas na agulha. Pego mais uma laçada e passo pelas 2 argolas. E assim eu fiz uma diminuição invisível. Ela não é tão aparente quanto a diminuição normal. Terminada agora, nós vamos fazer novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz novamente 1, 2, 3, 4, 5. E faço novamente a diminuição invisível. Passo a agulha apenas pela argola da frente do primeiro ponto, ó, só pela argola da frente. Passo pela argola da frente do segundo ponto, só pela argola da frente, desta forma.
As argolas de trás ficaram aqui ainda, estão aqui atrás. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, ficando com apenas duas argolas na agulha, dessa forma. Pego uma laçada e passo pelas duas argolas. Se você achar muito difícil, pode fazer a diminuição normal, não tem problema. Eu faço assim que eu gosto que fica mais... não fica tão aparente a diminuição. E agora nós vamos repetir isso até o final da volta. 5 pontos baixos e uma diminuição invisível. Com a 12ª volta terminada, fazendo 5 pontos baixos e a diminuição invisível, nós vamos chegar aqui na 13ª volta. Eu vou fazer a mesma coisa que na volta anterior. Vou pegar minha fitinha, vou passar ela para frente e vou fazer meu primeiro ponto baixo. E assim o ponto já está marcado. Aqui é que começa a nossa volta. E agora, o que nós vamos fazer nessa volta? Faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Sem diminuições, sem aumentos, sem nada. Apenas um ponto baixo para cada ponto que nós temos nessa nossa base. Com a 13ª volta terminada, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a 14ª volta. Na 14ª volta, nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, vou fazer a mesma coisa que a volta anterior. Vou pegar minha fitinha, vou passar para trás e já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Já com o primeiro ponto baixo feito e marcado, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos, dando um total de 4. Aqui está, fiz meus 4 pontos baixos individuais. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos usar esses dois próximos pontos para fazer uma diminuição invisível da mesma forma que eu já ensinei. Vamos pegar a agulha, passar pela argola frontal do primeiro ponto, ó, a argola de trás está lá atrás. Pegamos a agulha e passamos pela argola frontal do segundo ponto. A argola de trás ainda está aqui. Vamos pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas argolas. Pegar outra laçada e passar pelas duas argolas restantes. E assim nós fizemos uma diminuição invisível. E nós vamos continuar repetindo esse padrão até o final da volta. Faremos mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui meus 4 pontos baixos, novamente, ó. Vou pegar a agulha e passar pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas argolas. E pegar outra laçada e fechar as duas argolas. Repetindo assim até o final, 4 pontos baixos e uma diminuição invisível até o final da volta. Com a 14ª volta terminada, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos agora para a 15ª volta. E na 15ª volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso. Novamente, fazemos aquela marcação com a fita, né? Eu passo minha fita para frente e faço meu primeiro ponto baixo. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da volta. Terminada a 15ª volta, nós vamos agora para a 16ª volta. E na 16ª volta, nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, faço a mesma coisa que eu fiz nas voltas anteriores com minha fita. Passo ela aqui para trás e faço meu primeiro ponto. Lembrando que a 15ª volta foi fechada em pontos baixos. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, na 16ª, faço mais 2 pontos baixos, totalizando 3 pontos baixos individuais. Com meus 3 pontos baixos prontos, fazemos uma diminuição invisível, igual ao que eu já ensinei para vocês. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, apenas pela argola frontal do primeiro ponto, apenas pela argola frontal do segundo ponto. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas outras duas argolas. E assim ficou uma diminuição invisível. E vamos repetir isso até o final da volta. Com a 16ª volta terminada, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 17ª volta. Na 17ª volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço o mesmo esquema com a minha marcação, que eu estava lá atrás, eu passo para frente, faço meu primeiro ponto. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Eu já terminei aqui a minha 17ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou mostrar uma coisa para vocês.
Entre a nona e a 10ª volta, nós vamos colocar os olhos de segurança, se você tiver olhos de segurança. Então, nós vamos contar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a 9 e essa aqui é a 10. Então, entre uma e outra, a gente vai colocar os olhos de segurança. Ele pode ser em qualquer parte dessa volta, eles têm que ser pertinho um do outro. No meu caso, eu tenho só esse olhinho aqui, e eu não vou colocar ele, só vou mostrar aqui pra vocês. Então, é mais ou menos aqui, entre a nona e a 10ª volta, nós colocamos, enfiamos ele aqui, é bem dificinho, dependendo do tamanho do olho. Nós colocamos ele e depois prendemos atrás com a parte de fechar. É só isso mesmo que eu ia mostrar pra vocês. Entre a nona e a 10ª volta, nós colocamos os olhos de segurança. No meu caso, eu literalmente só tenho um, então eu não vou colocar esse aqui, eu vou colocar meia pérola mesmo. E assim nós terminamos a 17ª volta e já podemos colocar os olhinhos. É bom colocar os olhinhos agora, porque depois vai ficar muito difícil de colocar, porque ele vai ficar muito fechado. Agora nós vamos para a 18ª volta. E na 18ª volta nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, novamente, pego minha fitinha aqui de marcação e passo para trás e faço meu primeiro ponto baixo. Faço mais um ponto baixo individual, totalizando 2 pontos baixos, e agora uma diminuição invisível da forma que eu já ensinei. Passo a agulha pela argola de trás, da frente do primeiro ponto, pela argola da frente do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada e passo pelas 2 argolas. E assim fiz 2 pontos e a diminuição invisível. E faço mais uma vez. 2 pontos baixos individuais, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base pelos próximos 2 pontos, e a diminuição invisível. Então, passo a agulha aqui pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. E essa repetição nós continuamos até o final da volta. 2 pontos baixos e a diminuição invisível. Feita essa repetição de 2 pontos baixos e a diminuição invisível, nós terminamos a nossa 18ª volta. E agora nós vamos para a 19ª volta. Novamente faço aquela marcação, de passar minha fitinha para frente, faço já meu primeiro ponto. E na 19ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso. Um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos e sem diminuições. Bom, terminei aqui a minha 19ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós vamos para a última volta de diminuições por agora. Nós vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição invisível. Então, vou pegar aqui minha fita e passar para trás e fazer meu primeiro ponto baixo. Agora, nós fazemos mais 7 pontos baixos, mais 6 pontos baixos, perdão. Fazemos mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, até termos 7 pontos baixos. E aqui fiz 7 pontos baixos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usando os 2 próximos pontos, nós vamos fazer uma diminuição invisível. Então, pego a agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. E assim eu fiz uma diminuição invisível. E fazemos mais uma vez, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos, uso os últimos 2 pontos para fazer a diminuição invisível. Então, passo a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. E assim eu terminei a minha 20ª volta. Agora, a volta de número 21 e 22, ou a 21ª e 22ª volta, são 2 voltas, nós vamos fazer com um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos, e eu já vou colocar um pouco de enchimento aqui nessa parte, e eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos,
a 21ª e a 22ª. E agora nós vamos para a 23ª volta. Esta parte que nós fizemos aqui é a cabeça e o pescoço. Agora nós vamos começar a parte do corpo, que é toda uma peça só, mas dá para diferenciar uma parte da outra. Então agora nós vamos fazer a 23ª volta com 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no 8º ponto. Vou fazer aqui os meus 7 pontos baixos. Eu faço aquela marcação com a minha fita que tá lá atrás, puxo ela pra frente e faço a marcação com o primeiro ponto. O primeiro ponto já fica marcado, eu vou fazer mais 6, dando um total de 7 pontos baixos. Eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No 8º ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repito isso mais uma vez, mais 7 pontos baixos e mais um aumento no 8º ponto. Com a 23ª volta terminada, fazendo 2 vezes a repetição de 7 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a 24ª volta. Vou novamente fazer aquela parte de colocar minha fitinha para trás e fazer meu primeiro ponto baixo. E nessa volta, nós vamos fazer 8 pontos baixos individuais e um aumento no 9º ponto. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, faço mais 7, dando um total de 8. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. No 9º ponto, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repetimos isso mais uma vez, mais 8 pontos baixos e mais um aumento no 9º ponto. Com a 24ª volta terminada, fazendo 8 pontos baixos e um aumento, nós vamos agora para a 25ª volta. Nós vamos fazer na 25ª volta 9 pontos baixos individuais e um aumento no 10º ponto. Então, vou fazer aqui 9 pontos baixos individuais, eu já fiz o meu primeiro, já marquei. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, no 10º ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repito isso mais uma vez, mais 9 pontos baixos e mais um aumento. Com a 25ª volta terminada, nós vamos agora para a 26ª volta. E na 26ª volta, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui já a marcação do meu primeiro ponto e vou fazer um total de 10 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, no 11º ponto, eu faço um aumento. Então, fiz aqui os meus 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, vou repetir novamente. Mais 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e mais um aumento. Feitos os 10 pontos baixos e um aumento, nós terminamos aqui a 26ª volta. Agora nós vamos para a 27ª volta. Na 27ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui a minha marcação no primeiro ponto. Fiz aqui o primeiro ponto e marquei. Vou fazer mais 2 pontos, totalizando 3. E com os meus 3 pontos baixos prontos, vou no 4º ponto e faço um aumento. E eu vou repetir isso até o final da volta. Eu vou fazer novamente 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Terminada a 27ª volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da volta, nós vamos agora para a 28ª. E na 28ª volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos individuais e um aumento no 5º ponto. Então, faço novamente a minha marcação. No meu caso, minha fita estava para frente, eu passo ela para trás e faço o meu primeiro ponto. E ele já fica marcado. Faço mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Fiz aqui 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim vamos repetir até o final. Vou fazer mais 4 pontos baixos e mais um aumento, mais 4 pontos baixos e mais um aumento até o final da volta.
Feita a 28ª volta com 4 pontos baixos e o aumento, nós vamos para a 29ª volta. E na 29ª volta, nós faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já passei aqui a minha fita para frente. Vou fazer meu primeiro ponto. Ele já vai ficar marcado. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na minha base. Então, faremos uma volta fechada em pontos baixos. Feita a 29ª volta fechadas em pontos baixos, nós vamos agora para a 30ª volta. E nessa nós vamos fazer 5 pontos baixos e o aumento. Então, eu já vou passar minha fita aqui para trás e já vou fazer o meu primeiro ponto. Ele já fica marcado. Fiz o primeiro ponto e ele já está marcado. Faço mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No 6º ponto, nós fazemos um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Vamos fazer mais 5 pontos baixos e mais um aumento, mais 5 pontos baixos e mais um aumento, repetindo até o final. Terminada aqui a 30ª volta, fazendo 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos para a 31ª volta. E na 31ª volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base pelos próximos 6 pontos baixos. Lembrando sempre de fazer essa marcação aqui no começo e um aumento no 7º ponto. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, faço mais 5, totalizando 6. Aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No 7º ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo um aumento. Aqui está. E agora nós repetiremos isso até o final da volta. Eu vou fazer mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, mais um aumento no 7º ponto até o final da volta. Terminada a 31ª volta, fazendo 6 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a 32ª volta. E essa 32ª volta é feita apenas com pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha marcação do primeiro ponto, passando minha fitinha para trás. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 32ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 33ª volta, fazendo 7 pontos baixos individuais e um aumento no 8º ponto. Então, eu faço aqui a marcação do meu primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto e ele ficou marcado, faço mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Eu acabei até fazendo um a mais aqui. Eu já fiz 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 8º ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Esse ponto aqui, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Então, mais 7 pontos baixos e mais um aumento, mais 7 pontos baixos e mais um aumento até o final da volta. Terminada a 33ª volta, fazendo 7 pontos baixos e um aumento no 8º ponto, repetindo até o final, nós vamos agora fazer 11 voltas fechadas em pontos baixos. Isso mesmo, 11 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. Por isso, eu vou fazer fora de câmera. Eu vou fazer aqui as minhas próximas, da 34ª à 44ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Assim que eu fizer as minhas, lembrando sempre de fazer essa marcação, ou colocar sempre o marcador no primeiro ponto. E assim que eu terminar as minhas, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 11 voltas fechadas em pontos baixos. Cheguei na 45ª volta, ou a volta de número 45. Nessa volta, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, eu já vou fazer aqui, pego minha fita e passo para trás. Minha fita está ficando um pouco curta, mas ainda assim dá para usar. Na verdade, eu passo ela para frente, perdão, e faço meu primeiro ponto. Feito o primeiro ponto, fazemos mais 6 pontos baixos individuais. No total, ficaremos com 7 pontos baixos.
Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer a diminuição invisível. Então, vou pegar a minha agulha e passar pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto. Lembrando que as argolas de trás estão aqui ainda. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas primeiras argolas. Eu vou ficar com duas argolas na agulha. Vou pegar aqui mais uma laçada e passar pelas duas argolas. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Eu vou fazer 7 pontos baixos e a diminuição invisível. Eu não vou ficar me repetindo muito na diminuição invisível, porque eu já ensinei para vocês nas voltas anteriores. Terminada a 45ª volta fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos para a 46ª volta, que faremos 6 pontos baixos e uma diminuição invisível. Mas, antes eu vou fazer aqui, ó. A minha fita, ela está ficando pequena, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar ela. Bom, eu puxei. Vocês podem ver que ela saiu de todos os pontos. E agora eu vou recomeçar a passar ela. Então, eu vou fazer o primeiro ponto dos meus 6 pontos baixos individuais. Vou fazer aqui o primeiro ponto. E vou passar novamente a minha linha aqui. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 5, totalizando 6 pontos baixos individuais. Com os 6 pontos baixos prontos, pego a agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz a minha diminuição invisível dessa volta. E nós vamos repetir isso até o final da volta, sempre com 6 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Feita a 46ª volta com 6 pontos baixos e uma diminuição invisível, vamos para a 47ª volta. Nesta, nós faremos 5 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Eu estou aqui com a minha fita que eu comecei a marcar novamente, vou pegar novamente a parte de trás, vou passar para a frente e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, faço mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Feito 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, pegamos a nossa agulha e passamos pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas, pegamos outra laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas. E assim nós fizemos uma diminuição invisível. E esse é o padrão para a nossa volta. Nós faremos 5 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Feita a 47ª volta com 5 pontos baixos e uma diminuição invisível repetindo até o final da volta, nós vamos para a 48ª volta. Nessa volta, nós faremos 4 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o meu fio aqui, vou passar ele para trás, passar ele aqui para trás e farei o meu primeiro ponto baixo, que por causa do fio já vai estar marcado. Fiz aqui meu primeiro ponto, faço mais 3 pontos baixos individuais, totalizando 4 pontos baixos. Com os 4 pontos baixos prontos, pego a minha agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz a minha diminuição invisível. E é com esse padrão que nós faremos a volta inteira. 4 pontos baixos individuais e a diminuição invisível que eu já ensinei para vocês. Completa a 48ª volta, nós vamos para a 49ª volta. E nessa nós faremos 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Então, vou pegar aqui a minha fita e vou passar para frente. Vou fazer meu primeiro ponto baixo. E mais 2 pontos baixos, totalizando 3.
Fiz aqui 3 pontos baixos, pego a minha agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com agulha e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz a diminuição invisível dessa volta. Vou continuar fazendo a mesma coisa, 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível até o final da volta, como nós temos feito nas últimas carreiras. Fiz aqui a minha 49ª volta e vou agora para a 50ª volta. Na 49ª nós fizemos 3 pontos baixos e a diminuição, e agora na 50ª volta nós faremos 2 pontos baixos e a diminuição. Então, vou pegar minha fita e vou passar para trás e já fazer meu primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Lembrando que esse primeiro já está marcado, faço mais um. E agora nós faremos a diminuição invisível. Então, pego a minha agulha, passo pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada e passo pelas duas argolas. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre com 2 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Bom, eu já terminei aqui a minha 50ª volta e antes de mais nada, eu vou puxar aqui meu fio e eu vou encher o meu corpo, o corpo do meu dinossauro. Lembrando que é essencial você prestar atenção e colocar primeiro o enchimento nessa parte do pescoço. Senão, essa parte do pescoço vai ficar muito mole. E se você colocar todo o enchimento aqui primeiro e não empurrar para a parte do pescoço, vai ficar muito difícil empurrar depois. Então, coloque primeiro. E eu uso aqui um lápis para me ajudar. Então, eu vou colocar aqui primeiro e depois encher o resto do corpo. Feita a 50ª volta e colocado o enchimento, nós vamos para a 51ª volta. Nela, nós faremos um ponto baixo e uma diminuição invisível. Então, eu já estou aqui com o meu fio, vou fazer a marcação e o meu primeiro ponto. Por causa do enchimento, a gente vai ter que fazer esse primeiro ponto um pouquinho mais apertado, senão vai ficar uns buraquinhos aqui. Fiz o primeiro ponto, agora nós fazemos a diminuição invisível. Então, passo a agulha pela argola de fora do primeiro ponto, pela argola de fora do segundo ponto, pego uma laçada com agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com agulha e passo pelas duas argolas. E assim eu vou repetir até o final dessa volta. Terminada a 51ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição invisível e já colocando o enchimento no nosso corpo, nós vamos fazer a 52ª volta, e essa é a última volta do nosso corpo. Nós vamos fazer 6 diminuições seguidas, e essas diminuições podem ser diminuições normais. Eu já vou até tirar minha marcação, e eu vou contar mentalmente as diminuições que eu vou fazer. Vou fazer 6 diminuições normais, uma após a outra. Eu já fiz aqui a minha primeira e vou mostrar como se faz a diminuição normal. Nós passamos a agulha pelas duas argolas do ponto, ó, dessa forma, pelas duas argolas do ponto, e puxamos uma laçada com a agulha. Vamos no segundo ponto e passamos a agulha pelas duas laçadas, ó, desta forma. Pegamos outra laçada com a agulha e passamos pelo ponto. Pegamos uma laçada com a agulha novamente e passamos pelas três argolas que nós temos na agulha. E assim uma diminuição normal. Essa aqui é a minha segunda, eu vou fazer mais 4, totalizando 6 diminuições normais. Terminado os 6 pontos baixos, as 6 diminuições seguidas, nós vamos fazer uma correntinha e cortar um fio de 15 a 20 centímetros. Pode ser um fio curto, porque ele só vai fechar aqui essa parte. Não é necessário um fio longo. Cortei o fio curto, puxo a linha
está terminada a parte do nosso corpo. Aqui em cima fica a cabeça e aqui embaixo fica o corpo. Está parecendo uma daqueles coisas de boliche, mas é normal. Na hora que nós fizermos o focinho e colocarmos aqui, ele vai ficar com a aparência de dinossauro mesmo. Então agora nós vamos para a parte do focinho. Bom, eu vou começar a fazer o focinho com duas correntinhas, faço a laçada inicial e duas correntinhas. Então, dentro da segunda correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos, dentro da mesma corrente. Se você estiver usando o fio mais grosso, como eu fiz no caso do meu primeiro dinossauro, façam um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. No meu caso, a minha agulha é mais fina, o fio também é mais fino, então eu vou fazer essas duas correntinhas. Feito os 6 pontos baixos, nós vamos agora para a segunda volta. E na segunda volta, nós vamos fazer um aumento em cada um dos 6 pontos baixos que temos na nossa base. Então, em cada um dos pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho, porque como essa parte ela é bem parecida com a parte da cabeça, na verdade as primeiras voltas são iguais, eu vou fazer elas com uma explicação bem rápida. Eu já fiz aqui, ó, meu primeiro aumento, meus 2 primeiros pontos baixos, no mesmo ponto de base, e eu já marquei. A marcação eu vou fazer igual o que eu fiz na cabeça. Então, eu não vou ficar explicando muito, porque é igual a parte da cabeça. Eu vou continuar aqui fazendo os meus aumentos, um para cada ponto de base, até eu ficar com 12 pontos baixos no total. Terminada aqui a minha segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base, nós vamos para a terceira volta, e na terceira volta nós faremos um ponto baixo no primeiro ponto, já fazendo a marcação que eu já ensinei para vocês e fiz na cabeça. E no segundo ponto fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E assim eu vou repetir até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Feita a terceira volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final da volta, nós vamos agora para a quarta volta. E nessa quarta volta nós faremos 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Lembrando sempre de fazer aquela marcação, igual que já estou fazendo, ou sempre colocando um marcador no primeiro ponto da base. Então, faço aqui 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos continuar até o final da base, até o final da volta. 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Terminada a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto, nós vamos agora para a quinta volta. E na quinta volta nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento no quarto ponto. Então, vou fazer sempre a minha marcação aqui no primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto baixo, mais 2 pontos baixos, totalizando 3. Desta forma. E no quarto ponto baixo, um aumento. E essa é a repetição que nós vamos fazer até o final da base, até o final da volta. 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, nós vamos para a sexta volta, fazendo 4 pontos baixos individuais, ou seja, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quinto ponto, fazemos o aumento. Vou fazer a marcação do primeiro ponto sempre da mesma forma. E mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Fiz meus 4 pontos baixos. No quinto ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa é a repetição que vou fazer até o final da volta. 4 pontos baixos e um aumento. Terminada a sexta volta, fazendo 4 pontos baixos e um aumento, nós vamos para a sétima volta, onde faremos 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no sexto ponto. Faço sempre a marcação do primeiro ponto da mesma forma. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 4, totalizando 5. Fiz meus 5 pontos baixos. No sexto ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
E assim vou repetindo até o final da volta. 5 pontos baixos e um aumento no sexto ponto. Terminada a sétima volta, fazendo 5 pontos baixos e um aumento no sexto ponto, nós vamos para a oitava volta, e nessa oitava volta nós faremos 6 pontos baixos individuais e um aumento no sétimo ponto. Então, faço sempre a minha marcação aqui no primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, faço mais 5 pontos baixos, totalizando 6. Fiz meus 6 pontos baixos, no sétimo ponto fazemos um aumento. E assim vamos continuar fazendo até o final da volta. 6 pontos baixos individuais e um aumento no sétimo ponto. Terminada a oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento, nós chegamos aqui no final das partes de aumento. Eu vou pegar aqui e vou fechar bem o meu buraquinho aqui no meio. E agora nós vamos começar a fazer carreiras de diminuição. Até essa volta era igual a parte da cabeça, e agora nós vamos começar a diferenciar. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto, já vou marcar ele, da mesma forma que eu já ensinei. Fiz meu primeiro ponto, vou fazer mais 5 pontos baixos, totalizando 6, e depois uma diminuição invisível. Mas primeiro vamos fazer os nossos 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos baixos, vou fazer a diminuição invisível. Então, pego a minha agulha, vou aqui no primeiro ponto e passo a agulha apenas pela argola da frente do primeiro ponto, da forma que eu já ensinei para vocês no corpo. Passo a agulha pela argola da frente do segundo ponto. Opa, tô pegando as duas aqui, pego uma só. Ó, as duas argolas aqui de trás ainda estão aqui atrás. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. Pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E vou repetir isso até o final da volta. Vou fazer aqui mais 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E agora, usando os próximos 2 pontos baixos, vou fazer a diminuição invisível. Então, pego a minha agulha, passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, fazendo a diminuição invisível. E assim eu vou repetir até o final da volta, sempre com 6 pontos baixos e a diminuição invisível. Terminada a nona volta, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 10ª volta, fazendo 5 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Então, vou fazer aqui minha marcação já com o meu primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, faço mais 4 pontos, totalizando 5. E agora, usando os próximos 2 pontos, faremos uma diminuição invisível. Então, pego minha agulha, passo ela pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada e passo pelas duas argolas, fazendo a diminuição invisível. E vamos repetir isso até o final da volta. Feita a 10ª volta com 5 pontos baixos e a diminuição invisível, nós vamos agora para a 11ª volta, fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, como sempre, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, já vou marcar ele. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto na minha base até o final da volta. Feita a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, vamos agora para a 12ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, já faço aqui meu primeiro ponto marcando daquela forma que eu já ensinei. Fiz meu primeiro ponto, vou fazer agora mais 3, totalizando 4. E aqui estão os meus 4 pontos baixos prontos. Agora, pego a minha agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas primeiras argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz a diminuição invisível. E vou repetir mais uma vez. 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base.
E agora, usando os próximos 2 pontos baixos, eu faço a diminuição. Pego a minha agulha e passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 primeiras argolas, pego outra laçada e passo pelas 2 argolas. E vou repetir isso até o final da volta, sempre com 4 pontos baixos e a diminuição invisível. Feita a 12ª volta com 4 pontos baixos e a diminuição invisível, repetindo até o final, vamos agora para a 13ª volta. E na 13ª volta nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso. Então vou aqui fazer meu primeiro ponto já com a marcação da fitinha, já está aqui marcado meu primeiro ponto, e continuo fazendo um ponto baixo até o final da volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 13ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos para a 14ª e última volta do nosso focinho, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto, já marcando ele. Vou fazer mais 2 pontos baixos, totalizando 3. E agora, a diminuição invisível. Então, pego aqui a minha agulha, passo ela pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre com 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Bom, terminada a 14ª e última volta do nosso focinho, nós vamos tirar o nosso marcador. No meu caso, é só eu puxar o marcador aqui que ele sai. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha, e vou cortar um fio longo, de mais ou menos 50 centímetros. Nós vamos precisar de um fio bem longo. Cortei o fio, passo ele por aqui, puxo o fio, puxo a linha no caso, dessa forma. E agora nós vamos colocar ela no corpo, ó. Meu corpo ainda está com essa abertura aqui embaixo, então vou fechar ela, vou pegar a minha agulha e vou fechar. Passando a agulha aqui pelos pontos, ó. Passo pelo ponto, pra frente e passo pelo outro, de dentro pra fora. De fora pra dentro, no próximo, e de dentro pra fora, no outro. Passado em todos os pontos, a gente puxa bem, ele vai fechar, puxa bem. E fazemos um nó aqui, um nó normal de costura. Fiz o primeiro nó, faço mais um. E passo a agulha por dentro do corpo e saio em qualquer ponto. Sair aqui é só cortar bem rente. E o corpo fica fechadinho. Agora, a parte do nosso focinho, nós vamos contar aqui, ó. Aqui de cima, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí. Entre o 9º e o 10º ponto, vou até colocar minha agulha aqui, ó. Entre o 9º e o 10º ponto, nesse meio, vai ficar os olhos. Então, o focinho ele tem que ficar para baixo desses pontos. Bem aqui onde eu coloquei minha agulha vai ficar o olho, então o focinho ele vai ficar para baixo do olho. A gente vai ter que ajeitar ele aqui de uma certa forma e costurar ele aqui sem ficar assim, sem fechar ele assim. Porque se eu colocar assim, vai ficar parecendo um pato, não vai ficar parecendo um dinossauro. Então a gente vai ter que deixar ele bem aberto, colocar aqui para baixo da parte do olho e costurar aqui. Desta forma, ele vai ficar assim. Eu vou fazer aqui a minha costura e eu volto com vocês mais tarde. Bom, eu já costurei aqui o meu focinho no meu dinossauro. Ele está assim, ó. Quando eu fui terminando aqui, quando eu fui chegando no final da costura, o que eu já fiz? Eu já coloquei um enchimento antes de fechar totalmente. Se você não colocar o enchimento, essa parte vai ficar murcha e não vai ter o efeito desejado do dinossauro. Eu também fiz aqui o meu nozinho nesse canto e passei a linha, que eu deixei, lembrando que eu deixei uma linha bem longa. Então, eu passei a linha pra cá.
Eu passei a linha daqui, levei ela pra cá, no cantinho, porque aqui é onde eu vou fazer a narina do meu dinossauro. Essa parte da narina não está na receita original. Ela fala para fazer, mas não mostra como fazer. Então eu fiz uma adaptação. Eu trouxe aqui a linha para essa parte e eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha agulha, vou passar ela verticalmente aqui, horizontalmente pelo ponto, vou puxar a minha linha e vou fazer uma correntinha desta forma. Agora eu vou fazer nesse mesmo local 3 pontos altos. Então eu pego aqui a minha agulha, eu vou vir aqui no mesmo lugar, olha aqui, no mesmo lugar, e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos altos pode parecer o suficiente para você. Se você quiser fazer só 2, pode fazer, ele vai ficar assim. Mas o meu original eu fiz 3, então vou fazer 3 aqui também. Então vou fazer mais um ponto alto aqui, pegando no mesmo lugar, ó. Aqui tudo no mesmo lugar. E vou fazer o meu terceiro ponto alto. Agora, olhando aqui de frente, eu fiz os pontos neste ponto de base. Eu vou pular um ponto e neste terceiro aqui eu vou passar a minha agulha. Por aqui, neste meio, eu vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo o fio. E assim ficou terminada uma das narinas. Eu vou passar esse meu fio. Vou vir aqui no ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou levar esse fio para cá, pro outro lado. A gente vê pela frente aqui, uma narina tá aqui, a outra vai ficar aqui. Então, eu vou passar a agulha para lá. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Eu vou passar aqui a agulha e fazer uma correntinha. Dentro do mesmo ponto, faço 3 pontos altos. Podem ver aqui que eu fiz pegando esse ponto aqui. Então, eu vou pular o ponto à frente, vou pular esse ponto aqui à frente, e no outro eu vou fazer um ponto baixíssimo, passar a agulha assim pela horizontal, e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e puxo novamente a linha. E assim eu fiz as partes da narina do nosso dinossauro. Eu vou pegar novamente essa linha e vou passar a agulha nela. E eu vou pegar e vou levar essa linha aqui, ó. Passar ela aqui por dentro e vou levar ela pra fora dessa parte do focinho. Vou levar ela pra aqui no cantinho. Se você quiser já terminar essa parte aqui, fazer um nozinho aqui no canto, esconder a linha, pode fazer. No meu caso, eu vou fazer mais uma volta aqui de fechamento. Eu fiz apenas uma antes de fazer a narina, eu vou fazer mais uma para ficar reforçado. E eu volto com vocês no segundo vídeo, com essa parte já pronta. No segundo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer os pés, os braços e os chifres, espinhos que tem aqui no nosso dinossauro, além da parte da cauda. Então eu vou deixar para a próxima parte do vídeo, para a segunda parte, e eu termino aqui. Eu peço para vocês o gostei nesse vídeo, peço que compartilhem, que comentem. Podem pedir sugestões de vídeo, mas se você for querer uma sugestão, eu até recebi algumas de fazer um palhacinho, só que eu não tenho encontrado. Se você tem uma foto, alguma coisa, manda para mim no Facebook, eu vou deixar a minha página aqui na descrição do vídeo. Manda para mim alguma foto, porque assim eu posso ir atrás e procurar para trazer para vocês. Então eu vou terminando aqui, até a próxima parte.